Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Hoje estaremos estudando a respeito do bom samaritano. Iremos aprender lições práticas na qual Jesus espera de cada um daqueles que desejam seguir. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Temos novos vídeos todas as terças e sexta-feiras às 19h45. O texto base na qual nós estaremos estudando se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Porém, estarei lendo apenas o versículo 37 neste momento, onde a palavra de Deus nos diz: Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus deseja nos ensinar através desta parábola aquilo que nós devemos colocar em prática em nossa vida, pois esta parábola irá tratar a respeito da misericórdia que Deus espera de cada um de nós. A primeira lição se encontra no verso 30. Sair de Jerusalém pode nos trazer muitas consequências. A Bíblia vai relatar um fato a respeito de um homem que estava em Jerusalém e que estava indo em direção a Jericó. A Bíblia vai nos dizer que este homem estava em Jerusalém, porém ele toma uma decisão de ir para Jericó, e neste meio caminho ele se encontra com salteadores, e esses salteadores o roubam, o maltratam e o deixam quase morto. E este relato bíblico não é o único na qual nos mostra consequências de sair de Jerusalém. Nós vemos no livro de Ruth também Noemi saindo de Jerusalém e a sua família pagando um alto preço. Por isso, a primeira lição é que nós devemos permanecer no lugar onde Deus nos colocou. Não devemos sair de Jerusalém em busca de outros lugares. Não devemos sair da promessa em busca daquilo que o mundo tem para nos oferecer. Quando este homem toma a decisão de sair de Jerusalém, nós vamos ver que ele estava sem proteção. Não havia ninguém que estava ali ao seu favor. E em segundo lugar, ele estava sozinho. Não havia ninguém para o salvar das mãos daqueles salteadores. Todos aqueles que saem de Jerusalém e desejam ir para o caminho de Jericó, eles perdem a proteção de Deus. Eles estão caminhando num caminho solitário, onde não há ninguém que o estenda as mãos no momento que mais precisa. E por isso nós precisamos entender as consequências na qual esse homem enfrentou. Em primeiro lugar, os salteadores despojaram ele. Tudo aquilo que o homem tinha de valor foi tomado. Em segundo lugar, ele foi espancado. Este homem passou a sofrer uma dor na qual ele não tinha sofrido enquanto estava em Jerusalém. E em terceiro lugar, os salteadores deixaram este homem meio morto. Este homem deixou Jerusalém, o lugar da vida, para seguir o caminho de Jericó, um caminho de perdição, um caminho na qual ele iria colocar a sua vida em risco. Veja que se este homem não tivesse saído de Jerusalém, nada teria acontecido. A segunda lição que nós devemos aprender: nem todas as pessoas irão usar de misericórdia com aqueles que precisam. Esta é uma dura realidade. Precisamos aprender através dos ensinos de Jesus que nem todas as pessoas estarão dispostas a estender as mãos para nos ajudar. Por isso, em primeiro lugar, ter posição não significa que a pessoa é cristão. Tem muitas pessoas cheias de títulos dentro da igreja, porém a misericórdia de Deus não se revela através dela. Nesta parábola nós vamos ver duas figuras de autoridade dentro da igreja. A primeira figura é a figura do sacerdote, um homem que deveria manifestar a misericórdia de Deus, porém ele vê a situação daquele homem e passa de largo. Ele não estende as suas mãos, mesmo sendo um representante de Deus na terra. Ele prefere usar de orgulho, ele prefere usar de maldade no seu coração do que usar de misericórdia. A segunda figura que nós encontramos é o levita sem misericórdia, um homem que era acostumado a lidar com os sacrifícios. Eram pessoas que foram levantadas por Deus para carregar as coisas mais preciosas da casa de Deus. São pessoas que trabalham bem dentro da casa de Deus, mas quando estão no caminho, quando estão fora do templo, não usam de misericórdia com ninguém. São pessoas que têm aparência de religiosidade, mas todas as oportunidades que eles têm de manifestar a misericórdia, eles endurecem o seu coração e não se importa com aqueles que perecem fora do templo. E observando a atitude dessas duas figuras, nós precisamos então ter a terceira lição: quem não usa de misericórdia não desfrutará das misericórdias de Deus. Isso parece soar duro aos nossos ouvidos, mas nós precisamos nos lembrar do que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 13. Que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Aparentemente, quando o sacerdote e o levita passou de largo deste homem que necessitava da sua ajuda, aparentemente nada aconteceu, mas os olhos de Deus estavam voltados para as atitudes dessas pessoas. Todos aqueles que têm oportunidade de estender as mãos e assim não faz, peca diante de Deus. Todas as pessoas que têm a possibilidade de usar de misericórdia, mas endurece o seu coração, quando chegar diante do julgamento do Senhor,
Senhor, eles não alcançarão misericórdia, porque eles não usaram de misericórdia com aqueles que precisavam. Mas fique tranquilo, porque vem a quarta lição que nos ensina que Deus sempre usará alguém para ajudar aqueles que necessitam. A Bíblia vai nos ensinar que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. E por isso a nossa esperança precisa estar em Deus, a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque muitas vezes nós vamos estar do lado de pessoas que têm a possibilidade de usar de misericórdia, mas elas preferem endurecer o coração diante das nossas necessidades. Por isso que no começo nós lemos o texto no versículo 37 que Jesus disse, para que aquele homem que estava questionando a Jesus pudesse aprender essa parábola e colocar em prática. Quando Jesus confronta a respeito daquilo que nós precisamos aprender para colocar em prática na nossa vida, ele fala para que nós possamos observar as atitudes do bom samaritano. E quais são essas atitudes na qual nós precisamos observá-la e colocá-la em prática? Em primeiro lugar, o bom samaritano observou o estado do homem. Quando ele vê a situação que aquele homem se encontrava, a Bíblia vai dizer que ele sentiu íntima compaixão, ele sentiu a dor do próximo, ele se colocou no lugar do próximo porque ele sabia que aquilo também poderia acontecer com ele. Muitas vezes nós esquecemos que aquilo que aconteceu com outras pessoas também pode acontecer conosco. A Bíblia vai nos dizer que aquele que está de pé vigie para que não caia. Veja que tanto o bom samaritano como o sacerdote, como o levita e também como o homem que foi roubado, todos estavam no mesmo caminho. O que aconteceu com este homem que foi saqueado poderia ter acontecido com qualquer um daquelas pessoas. E quando o bom samaritano ele sente compaixão neste homem, ele começa a cuidar das feridas. Ele não apenas vê, mas ele deseja se manifestar. Ele deseja se envolver com este homem e trazer a ele uma cura. O bom samaritano não apenas observou, ele agiu. E é isso que falta muitas vezes em nossa vida. Nós temos a condição de como transformar a vida das pessoas. Nós temos como facilitar a vida das pessoas, mas nós muitas vezes endurecemos o nosso coração. Jesus nos disse que nós precisamos aprender com as atitudes do bom samaritano. O bom samaritano então começa a tratar naquele momento das feridas daquele homem, mas não parou ali. Ele também o leva para a estalagem. Ele leva para um lugar que poderia cuidar melhor deste homem. Entenda uma coisa, há coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Infelizmente o orgulho tem tomado o nosso coração. Aquilo que nós não queremos fazer sozinho por outras pessoas, nós também não queremos pedir ajuda para que outros também nos ajudem. O bom samaritano teve o compromisso. Ele não desejava que aquele homem continuasse caído. Ele não queria a morte deste homem. Ele queria este homem restaurado. Ele queria este homem curado. E ele, vendo que poderia fazer muito mais do que apenas um cuidado naquele momento, ele leva para a estalagem e faz algo que muitas vezes nós não percebemos nessa palavra. O bom samaritano, ele permanece com o homem até o outro dia. Ele não abandonou o homem. Ele permaneceu com ele para cuidar deste homem. Ele permaneceu ali para ver se todo o cuidado que ele estava querendo para este homem estava sendo feito. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas de forma superficial. Nós não queremos ajudar até que as pessoas verdadeiramente sejam curadas, sejam restauradas. Nós queremos apenas dar o primeiro socorro e logo depois abandoná-las, como se elas não precisassem mais da nossa ajuda. O bom samaritano não apenas cuida naquele momento, mas também permaneceu com este homem para ver se realmente ele estava sendo cuidado. E em último lugar, o bom samaritano investiu na recuperação deste homem. Veja que se você ler o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que ele chega diante do homem que é responsável pela estalagem. E ali ele paga os gastos daquele dia e ainda diz: se há alguma coisa que este homem precisar para que ele possa ser totalmente restaurado, eu irei te pagar. O bom samaritano, ele não apenas queria se envolver com palavras, ele queria colocar à disposição daqueles que precisavam de ajuda aquilo que era seu, aquilo que Deus havia dado. Muitas vezes nós temos como investir na recuperação de alguém, mas nós endurecemos o nosso coração com medo que no outro dia vai faltar. Nós precisamos confiar que Deus é aquele que supre as nossas necessidades e que todas as vezes que nós ajudamos o próximo, todas as vezes que nós cuidamos do próximo,
Deus cuida de nós. Precisamos nos lembrar que a fé sem obras é morta. Conforme está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 17, a nossa fé só é manifesta através das obras. Não adianta nós dizermos que temos fé, se nós temos a possibilidade de fazer algo bom para alguém e endurecemos o nosso coração. No reino de Deus as coisas não funcionam assim. Se nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa e não fazemos, nós seremos como aquele sacerdote, como aquele levita, que olha a situação das pessoas e passa de largo. Esta não é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus deseja que nós venhamos ser misericordiosos, assim como Deus é misericordioso. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se você gostou deste estudo bíblico, se inscreva neste canal. Nós temos uma palavra de Deus todas as terças e sextas, 19h45. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.